Alô Brasil, do agro e dos negócios. Estamos de volta no podcast do Brasil Verde e Amarelo, aqui no CCAJ, Centro Comercial do Agronegócio, no centro de Jataí. Cidade emblemática na produção de grãos, de proteína, animal, vegetal, aqui no sudoeste goiano, um dos grandes destaques do centro-oeste no agronegócio. E a gente tem essa janela muito legal desse Brasilzão aqui, do agro que produz, que alimenta o mundo, que gera emprego, gera renda, para justamente trazer todas as informações que estão norteando o agronegócio, né, de uma maneira bastante ampla. A voz do produtor, da produtora rural, das empresas que dão suporte ao agronegócio, dos profissionais que estão conectados direto ou indiretamente com o agro e também pesquisadores, professores, alunos das áreas afins, para a gente ter uma leitura bastante ampla do que é a realidade do agronegócio, em especial aqui no sudoeste goiano, mas que também acaba sendo um parâmetro para o Brasil num todo, né? Um dos maiores produtores de alimentos do mundo, e a gente fica muito feliz em poder abrir essa grande janela, fazer essa conexão do agro com o restante da sociedade. Esse é o intuito maior aqui do podcast Agronegócios. E esse é o de número 74, né? Estamos há poucos meses no ar, mas já com 74 episódios, sempre trazendo informações que são ferramentas para que o produtor possa utilizar também na sua atividade no dia a dia. Além de, claro, mostrar as outras potencialidades também do município, né? A classe empresarial, o comércio de Jataí, sempre muito pujante também, mas todos voltados, linkados, conectados, né, com o agronegócio, que é a mola principal da nossa economia. Pois bem, a gente tem sempre um apoio muito especial aqui no Agronegócios, da Agrotécnica Buriti, do Grupo Reimac, o braço forte do homem do campo, da Altec Brasil, trabalhando juntos por um país, um planeta de abundância, da Fênix Gerenciamento de Compras Agrícolas, da Protec Produtos Agrícolas e também do Cicobi Coprem, Cooperativa de Crédito genuinamente jataiense. Hoje é sexta-feira, dia 17 de março, e a gente está recebendo mais uma vez aqui no podcast Agronegócio o professor Vinícius Souza, que é doutor em agronomia, é professor e que gentilmente sempre atende o convite do podcast Agronegócio. Prazer recebê-lo novamente, seja bem-vindo. Prazer é todo nosso, Peterson, e juntamente a sua equipe, e nós estamos aqui, Peterson, no sentido de sempre trazer algumas novidades e compartilhar com o produtor aquela ponte entre a ciência e aquilo que ele experiencia no campo. Muito bem, o produtor, aliás, que tem tomado uma chuva de tecnologia também, vamos assim dizer, né, porque a celeridade com que as coisas estão evoluindo no campo também é algo que salta aos olhos e é maravilhoso, né? O agro depende dessa tecnologia, dessas mudanças cada vez mais pontuais e que ajudam a alavancar também a nossa produção, aumentando os índices de produtividade, qualidade dos solos e tudo mais. E o tema escolhido hoje para essa live, né, para esse podcast, é bioanálises para aumentar a produtividade agrícola. É uma área que o professor Vinícius tem muito conhecimento. Aliás, na quarta-feira desenvolveu uma grande apresentação também na sua página lá no Instagram, Laboratório Solo e Companhia, apresentou uma super live desvendando as bioanálises do solo. E quem participou com ele, ninguém menos do que a professora Ieda Mendes, que é da Embrapa Cerrados, a Laércia Moura, que é CEO do Laboratório Solo e Si, e também o professor Vinícius Luz, que atuou lá como moderador. Por quê? Porque é um assunto super atual, então a gente vem recorrendo a ele novamente aqui para justamente ilustrar cada vez mais tudo que norteia essas questões da bioanálise, como pontuou o Vinícius, trazendo mais luz também ao produtor acerca desse tão importante assunto, não é, Vinícius? Exatamente, e ontem a live, como você comentou muito bem, nós tivemos entre 300 e 400 pessoas, Peterson, ao vivo, então é um tema que interessa não só a região do sudoeste goiano, mas principalmente as fronteiras aí agrícolas, aí, nossos amigos, porque o que o Peterson, o canal dele, quando está no YouTube, né, Peterson, aí é o mundo inteiro que vai ter a absorção do conhecimento, né, não vai ficar restrito só à questão do sudoeste goiano. E a professora, ela gosta de ser chamada de professora, doutora, ela trouxe muitas novidades, a bioanálise, que é principalmente o raio-x. Aí vem aquela questão, Pedro, como é que está o raio-x, a radiografia do solo dos produtores? Antes da gente chegar nessa questão, tranquilo, a gente vai ampliar um pouco mais, eu gostaria que o senhor definisse para nós, que muita gente que está acompanhando também, só ouviu falar superficialmente ainda sobre bioanálise. Mas então defina para nós o que é bioanálise de solos, tecnicamente falando, professor. A bioanálise,
Então, se nós formos pegar aí o termo, biovida, né? Então, análise. São análises que são feitas através de duas enzimas, a aril-sulfatase e a beta-glicosidase. Então, essas duas enzimas, Peterson e determinados ouvintes, elas estão relacionadas principalmente, no caso, a aril-sulfatase, o ciclo do enxofre, e a beta-glicosidase, principalmente com carbono. O que significa isso? A confecção da qualidade do solo. Não só a quantidade de ciclagem de nutrientes, aqueles nutrientes que estão presentes no solo e que também são depositados na planta. Aí vem aquela questão. Ao longo do tempo, 1, 2, 3, 4, 5 anos, o produtor ele vai ter essa garantia de rendimento de produtivo versus a sustentabilidade. Sim. Então, é isso que a biologia dos solos ela traz como parâmetro, como indicador, que é principalmente essa confecção. De, ao mesmo tempo, ter um aumento aí de produtividade, que a bioanálise tem estimativa e estudos da professora Ieda, de acordo com essas duas enzimas, a aril-sulfatase e beta-glicosidase, ela vai aumentar o quantitativo de 120 sacas. E olha só o seguinte, analisando só, viu, Peterson, a 10 centímetros. É uma microbiota gigantesca que temos no solo, que vai ajudar na potencialização. Então, na verdade, a bioanálise ela não vem substituir a física do solo, ela não vem substituir a química do solo, muito pelo contrário, ela vem no sentido de gerar mais informações para que o produtor possa ter uma tomada de decisão mais assertiva. Perfeito. De Uma repente, grande até ferramenta, uma ferramenta nova, desenvolvida aí pela Embrapa, num trabalho da professora doutora Ieda e outros colegas lá também, que faz o quê? O diagnóstico da saúde do solo ajuda o produtor rural na tomada de decisão para transformar um ambiente adverso, um ambiente ruim, não produtivo, em um ambiente altamente produtivo. Seria por aí, né? Isso, exatamente. É tanto que tem uma cartilha, depois eu vou te enviar, Peterson, que você possa enviar também para os ouvintes, um material de mais de 50 páginas. Isso que é bacana, porque a Embrapa, além de gerar inovações, estabelece publicações no sentido de grande parte não só do Brasil, do mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, Peterson, a biologia do Brasil está tão evoluída que a pesquisadora ontem ela nos confidenciou que um produtor do Cazaquistão pediu a confecção da análise do solo aqui no Brasil. Olha aí. Cazaquistão. Então, o Brasil é um dos países pioneiros na tecnologia. Às vezes o pessoal pergunta, e os Estados Unidos? Os Estados Unidos eles têm 12 indicadores biológicos e o Brasil temos 4 indicadores. São mais de 30, é isso mesmo, pessoal, são mais de 30 milhões, Peterson, de hectares no Brasil que já estão implementando a bioanálise. Tem a região de Itiquira, eu acho que você deve conhecer, ali no Mato Grosso, tem a estação, Fundação Mato Grosso, fizeram 2 análises, uma soja pousil e uma soja com braquiária. Então, em termos de determinações químicas, cálcio ali 2,8, a braquiária 3,2 centimol carga e potássio 131 miligramas por decímetro cúbico e com a braquiária 149. Então, se for analisar em termos químicos, não tem muita diferença, mas com a braquiária, a estimativa é que foi feita a recomposição principalmente da atividade biológica naquele solo versus o pousil, teve um acréscimo de 40% do teor de produtividade. Agora, quando o produtor olha a determinação química, é igual. Então, de uma região que não teve a introdução da braquiária e outra que teve. Então, aí a biologia ela vai trazer realmente esse raio-x adequado aonde que o produtor ele tem que aumentar. Será que aquele sistema de produção está sendo adequado na sua região? Isso a biologia, a bioanálise do solo, ela confecciona para o produtor. Muito bem, uma análise super detalhada para fazer um raio-x completo e mostrar o mapa para o produtor. Eu queria voltar só um pouquinho, o senhor falou na questão do Cazaquistão, e muita gente imagina um país com solo extremamente árido apenas, sem condições de cultivo e tal, mas muito pelo contrário, é destaque inclusive, né, o Cazaquistão, mundialmente falando. Eu tenho dados aqui só de 2018, mas foram na produção de trigo, por exemplo. É o 14º maior produtor de trigo do mundo. 2018, quase 14 milhões de toneladas de trigo. 11º maior produtor de cevada do mundo e que tem estudos voltados também especificamente para a melhoria, mudança
de solo, transformando um solo pobre em um solo rico, conforme a gente falou há pouco. É o que acontece principalmente aqui, que a doutora Ana Primavesi, que ela que foi, vamos colocar, uma das pioneiras na parte da biologia dos solos, já confeccionava de antemão a bioanálise. Porque quando os imigrantes, nada contra, né, Peterson, né, os imigrantes quando vieram lá da Alemanha, da Itália, né, porque eles trabalhavam muito com aquela parte ali do solo, né, o solo ele tinha grande quantidade de sedimentos que estava presente naquele solo ali. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, o solo norte-americano e da Europa, por si só da forma da composição mineralógica, né, nutricional, já garante 40 sacas, viu, de soja, viu, Peterson? Sem ter uma adubação externa. E então confeccionaram o mesmo padrão, a mesma sistemática ali do sistema de produção para o Brasil, tendo aquele alto revolvimento no solo, no sentido de liberar o nutriente, só que tem que ser levado em consideração que nosso país é um país tropical, grande parte dos nutrientes são lixiviados, são perdidos. Então a Embrapa, na década de 60, estruturou essa parte da química, e logo em seguida veio a introdução do sistema de plantio direto, a palhada, e interessante, ouvintes, que a bioanálise ela também tem uma forma de monitorar, porque assim, as enzimas são muito sensíveis, Pedro. Ela consegue detectar o início ali de um princípio de compactação. Certo. Se aquela palhada ela é ajustada para aquela região de uma forma adequada ou não, se aquela temperatura está aumentando, até isso também. Então, são dados que vão auxiliar na textura daquela região. Então, como você colocou muito bem, pode ser uma textura arenosa, argilosa ou siltosa. Então, a biologia porque ela vai ter um elemento cimentante, é como se fosse um cimento, né, que vai ser sendo estabelecida a cola dos elementos químicos, mas eu preciso do quê? Da matéria orgânica. Se é matéria orgânica, não há né, vida, Pedro? né? Exatamente. Não tem vida, não tem atividade biológica. Perfeito. Um assunto bastante técnico que a gente está tratando hoje com o professor Vinícius Souza, né, que é doutor em agronomia, é professor também da UFG, da UFJ agora, né, aqui em Jataí e tal. Mas a gente tenta esmiuçar um pouquinho de uma maneira um pouco mais simples, né, nas palavras do professor Vinícius, para que haja um entendimento também e desperte a curiosidade acerca dessa questão da bioanálise. Bom, a gente já tem tradicionalmente as análises de solo, as coletas que são desenvolvidas aí, né, nas áreas de lavoura aí, já há muitos anos e que tem tido um avanço também significativo, né, na metodologia aí, no número de amostras que aumentou muito mais e tal. Qual a diferença de uma análise tradicional para uma bioanálise, professor? A análise química primordialmente ela é feita ali numa profundidade de 0 a 20 centímetros, para analisar principalmente a determinação de H+, alumínio, macro e micronutrientes. A parte da biologia, 0 a 10 centímetros, e ela é feita, viu, Peterson, logo após a colheita. Então, a sistematização, até nisso a Embrapa pensou. Então, se nós colocarmos algum ponto ali do florescimento para ser feita a coleta, vai atrapalhar a parte química. Então, o que a Embrapa sugeriu? Vamos padronizar a coleta tanto da parte química como da parte biológica no mesmo período, ao final da colheita. Por quê? Porque vai trazer facilidade para o agricultor, 0 a 10, e o seguinte, Peterson, quando for feita essa coleta, já tem que ser automaticamente condicionado para o laboratório. Por quê? Porque é uma microbiota que está presente ali no solo e ela não tem que ser depositada ali 15 a 20 dias, porque vai ter as intempéries, a alta temperatura, ou até baixa mesmo, né? Que aqui na região de Jataí, pessoal, tem época aqui, né, Peterson? Tem dias quentes e madrugadas frias. Né? Exatamente. Então coletou, já leva no outro dia imediatamente para o laboratório, que o laboratório tem um sistema de câmeras frias, né, tem todas as adequações que vão garantir, porque é o seguinte, se errar na coleta, Peterson, aí a determinação do micro-organismo não vai ser daquela forma como está presente ali no solo. Perfeito. Você referiu há pouco a questão das enzimas e tal, né, que podem ser bioindicadores ecológicos, né, correspondentes aos requisitos que foram mencionados pelo senhor. Então, eu gostaria de saber, dentro dessa questão, como é que a gente tem a definição ou posicionamento da remediação, né, do solo, minimizando aí os problemas de contaminação. Paralelo nesse sentido.
A biologia do solo, ela também, como você colocou muito bem essa parte da remediação, ela faz uma ciclagem também dos pesticidas que pode estar presente na região. Então você pensa ali o fósforo. Então, se o fósforo está reduzindo ali de 15 miligramas por decímetro para 14, 13, algo está acontecendo. Então, quando esse algo está acontecendo, aí as enzimas, aí, principalmente a disulfatase e a beta-glicosidase, elas vão indicando, Peterson, aonde que tem algum elemento externo que está impedindo, principalmente a ciclagem dos nutrientes, não só dos macro, mas dos micronutrientes. Elemento tóxico. Isso, elemento tóxico. Pode ser um chumbo, pode ser um cádmio, então tem como o quê? Tirar, identificar e com isso o produtor. Por quê? Porque as lavouras hoje, principalmente com o avanço das cidades, tem essa questão da industrialização. Isso o Pedro colocou muito bem, ó, porque pode ter uma contaminação do lençol freático, então aquele contaminante, o cádmio, o chumbo, pode estar presente e a biologia tem como dimensionar se aquele elemento ele está o quê? Ele está entrando em contrapartida, porque na verdade os solos é uma química, né? Elementos positivos, como a galera estudou lá no ensino médio, tendo contato com elemento negativo. Então, por isso que é importante ter essa análise biológica, porque na verdade quando a gente fala assim, Pederson, a atuação das enzimas é muito mais complicado por fora, porque são algoritmos com formulantes matemáticos aí bem complexos, o produtor saber se aquela região está entrando no início de compactação, se o seu ciclo produtivo está adequado. O interessante é porque quando gera o laudo, ele fica todo colorido. Então, quando ele está mais verde, significa que o solo dele está atendendo exatamente ali a atividade biológica. Quando ele está meio cinzento, é sinal ali que a matéria orgânica, viu, Peterson? Ela está o quê? Ela está diminuindo, aí com isso... É a hora da correção. Exatamente, aí você vai entrar em correção, de repente o produtor, então significa, doutor, que aquele sistema produtivo que eu estou adotando, ele não vai inserir uma alta produtividade daqui a 2, exatamente. Então, o solo é como se fosse uma digital. Claro. A bioanálise, então, entra como fornecendo uma base para o cálculo da fertilização e aí buscando uma correção para cada cultura, né? Quais são as deficiências, quais são as carências, aí eu tenho essa base de cálculo para uma fertilização que consiga suprir essa lacuna que eu estou tendo aí, essa falta de nutrientes. É mais ou menos isso? Olha, o Peterson aí está o agrônomo aí, viu, pessoal, né? Verdadeiros aí. O assunto é muito técnico, né? Alex, né, Alex? A gente fica tentando puxar aqui e ali para ver se realmente o professor Vinícius esclarece um pouco mais, porque quando o assunto é técnico, né? A gente bateu um papo aqui e tal, e agora você está com o produtor lá na lavoura, conversando com ele, falando lá, né, no local mesmo, pegando aquele solo na mão e tal, é outra história. Agora, bater um papo aqui sobre um assunto técnico como bioanálise não é muito fácil não, né, professor? Para quem não é da área, né? Para o professor, é claro, é tranquilo, né? Anteontem eu estava no campo, sabe, Peterson? Não sei se pode confidenciar aí com o pessoal. Claro. E eu estava com o Fernando Rossato, da Terra Fértil, daqui de Jataí, e nós descartamos uma folha de soja e verificamos que essa folha de soja, a simetria dela, ali na nervura central, ela estava descontínua. O que é isso? Déficit de boro. Então, aí, por isso que a bioanálise é interessante, porque ela começa a ter esse estudo, ouvintes, por que aquele nutriente está numa quantidade menor. Certo. Então, dentro daquela quantidade menor, ele vai ter um aparato de informações, principalmente o seguinte, porque as etapas da Embrapa, através não só da pesquisadora IEDA, a gente cita a pesquisadora IEDA, né, Peterson? É uma grande referência. Porque é referência, mas na verdade, grande parte dos laboratórios já estão difundidos, principalmente aqui na região, eu conversei com o Marne também já adota, né, a bioanálise. Marne da Exata? Da Exata, né? Exata Laboratórios. Não só ele, mas como vários outros laboratórios. Agora, chega o seguinte, sabe o que chega, o que a doutora Ieda comentou ontem? Agora vai ter agrônomo diferenciado. Agora vai ter os verdadeiros agrônomos, que ele vai lá no campo, vai saber se aquele sistema produtivo está adequado, por que essa palhada ela tá bem formada, por que aquele nutriente ele não está ciclando, por que ele não está armazenando. Hoje não é feito isso, professor? Hoje é feito, mas o que eu vejo com a galera? Nada contra, tá?
Às vezes acho que o drone ele resolve, né, Peterson? É uma aparelhagem aí, a agricultura que eu vejo 4.0, ou 5.0, vão colocar até 9.0 aí futuramente, mas se não tiver o conhecimento do talhão de uma forma adequada, para saber se aquele talhão, às vezes você tem um talhão de 20 hectares e você pode subamostrar aquele talhão, não homogeneizar a produtividade, tendo uma produtividade ali por pontos. Certo. Então, isso a bioanálise ela delimita também. Então, de repente, uma mancha ali de potássio é uma mancha ali provocada por uma incidência de nematóides. Aí, por isso que eu estou falando do agrônomo. Opa, olha ali. Então, o agrônomo vai ter que ir lá no talhão para conhecer realmente a determinação daquele agente que está causando a perda para o produtor da produtividade. Certo. Bioanálise, então, como uma chave para um gerenciamento de nutrientes. Mais ou menos isso. Exatamente. É porque hoje em dia, eu fiz uma live com o Vit. O Vit ele pontuou algo que eu achei muito interessante, porque essa questão de adubação, principalmente aí grandes quantidades, ou déficit, hoje não trabalha mais com déficit nutricional, não é isso, né Pedro? Hoje o que trabalha? Com ajustes, com equilíbrio. Qual que é o equilíbrio de cálcio e magnésio adequado? Qual que é o equilíbrio de cálcio e nitrogênio? Enxofre e também nitrogênio. Qual que é o equilíbrio do molibdênio com nitrogênio? A galera trabalha isso hoje. Esse equacionamento dos elementos químicos. Com esses estudos, com essas ferramentas, professor, a bioanálise é capaz de antecipar uma provável, possível mudança no solo ou não? Olha só, Pedro, você batendo uma tecla que é exatamente o que a pesquisadora IEDA ela traz em suas pesquisas. Porque essas enzimas que nós comentamos, a erisulfatase e a glicosidase, a beta-glicosidase, elas são enzimas que são pontos de sensibilidade que vão gerar estimativas como é que está seu solo daqui 2, 3, 4 anos. Indica, viu, Peterson, se até aquela cultura, aquela cultivar, ela é adequada ou não para aquele microclima. De repente, eu estou aqui na região de Jataí, vou para Caiapônia, é totalmente diferente. A questão climática, a temperatura. Ela é uma base de dados, então, pelo que o senhor coloca, excepcional para a agricultura de precisão. Exatamente. Isso, né? Tem como... porque o que nós colocamos... Né? Isso, o que nós colocamos aqui, ó, do drone, agricultura de precisão, não é uma crítica, como o Pedro colocou. Na verdade, é uma estrada que vai andar em 2 sentidos, não é isso, né? Só que, na verdade, não vai ter o choque dos automóveis. Então ela vem no sentido ali de auxiliar, exatamente, ali a tomada assertiva da galera que trabalha com alta tecnificação, mas não deixando de estabelecer em logo, porque eu estou notando assim que às vezes aí tem muitos profissionais, sabe, Pedro, isso aqui não coloca nem o pé ali no talhão, e isso não, isso a biologia do solo, ela faz o contrário, não, você vai ter que identificar o solo, você vai ter que saber qual tipo de solo está sendo adequado, e para isso gerar um diagnóstico sempre mais preciso que o produtor, porque hoje em dia as fazendas, as lavouras, é uma empresa, então uma empresa tem que ser altamente tecnificada. E hoje não tem espaço mais assim para atitudes assim, amadoras, né? Exatamente, pachismo. Até a gente brinca com o agrônomo, não, mas eu acho, né, pode ser, mas aquele pode ser com o quê? Com arcabouços aí também teóricos. Eu gosto de passar muito isso para os meus alunos, sabe, Peterson? A teoria é fantástica. A prática também. Quando você alicerça, que é o que a Embrapa ela delimita, tanto que eu vou enviar o material para o Peterson para que ele possa divulgar aí para as redes, né, que vai explicar como fazer a bioanálise, qual o tempo, o que é uma bioanálise, viu, Peterson? Para o pessoal ter mais informações e querendo nos procurar, não sei se pode divulgar nossas redes aqui, Peterson. Se a galera tiver mais dúvidas, tem o meu Instagram, professor Vinícius Agro, tanto o Instagram como o nosso YouTube. Então, inclusive tem lá 2 ou 3 lives por semana, né, professor? Está acelerado o trabalho lá também. Isso, exatamente. Nós realizamos lives ali, assintomática, eu gosto de falar, porque tem várias temáticas ali. Live, né? Exatamente. Se tiver ali, vamos colocar ali uma minhoca super potente ali, um exemplo aqui, a gente... Porque é o seguinte, o produtor, o que o produtor quer? Ele quer informação na palma da mão. E onde que está a palma da mão, né? A palma da mão está no smartphone. É isso que o Peterson, eu
Gosto de divulgar muito o trabalho aqui do Peterson, porque o que ele faz realmente, pessoal, trazer inovação para o agro. E olha para um país, olha só, acabamos de citar aqui o Cazaquistão, né? Estabelecendo análises aqui parceiras com a Embrapa. Não só o Cazaquistão, a doutora Ieda citou lá Espanha, Itália, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia. Então o Brasil, pessoal, ele é ponta nessa área. Referência. Referência. Dúvida, né? Agora, professor, para a gente fechar, então, é uma ferramenta relativamente nova, né? Não é algo que a gente já está ao conhecimento à luz para todos, algo que está sendo desvendado pelo produtor, e aí entra a questão das análises propriamente ditas, laboratórios já credenciados, habilitados. Como é que está funcionando isso, a prática em si, da bioanálise? A doutora, ela até especificou, a doutora Ieda, e a galera querendo acompanhar essa live, ela foi feita na live da doutora Laércia, Solo e Companhia. Não foi na sua página, então? Isso, foi na página dela. Okay. Então tá no feed, tá, pessoal? Tá no feed da Solo e Companhia, doutora Laércia. A live ela foi um pouco extensa, porque estava eu intermediando a live. Aí junta 3 doutores. Isso, o que vai dar, né? 1h30, viu, Peterson? 1h30 ali de live, mas com muito conteúdo, com muitas informações. E estamos querendo fazer outra com ela por volta ali de agosto. E ela confidenciou isso para nós, que a questão de laboratórios, a Embrapa é muito rigorosa, porque medições de qualidade, medições de pontuações ali de nutrientes, está sendo bem estabelecidos. Certo. Então, ela tem um sistema de gerenciamento de informações que fica... ainda tem que ser caráter confidencial, né, Peterson? Então, a Embrapa estabelece junto com os laboratórios planilhas inteligentes automatizadas. Então, é como se tivesse sensores que tudo que aquele laboratório ele for confeccionar, olha só, em termos de laudos, a Embrapa automaticamente, Peterson, ela está sabendo. Ela está sabendo se aquele laudo que foi confeccionado está dentro do padrão ou se não está dentro do padrão. Por quê? Porque o produtor ele quer o melhor resultado, não é isso, né, Peterson? Agora, se o produtor aqui de Jataí quiser fazer uma bioanálise do solo, qual é o procedimento? O procedimento é o seguinte, ele buscar laboratório, o primeiro passo, ele perguntar se o laboratório está credenciado na Embrapa Cerrados. Cerrados e a Embrapa Agroambiental. Nós temos aqui na região o laboratório credenciado. Nós temos aqui o laboratório Exata Brasil, que está credenciado. Então, é o produtor que está aqui na região de Jataí, os afluentes daqui da região, as regiões parceiras, pode procurar o laboratório Exata. E quem tiver mais ali para Goiânia, para Luiz Eduardo Magalhães, nós temos o laboratório que foi a live que eu fiz ontem, o Solo e Companhia. Né? Então, Solo e Companhia também, inclusive o Solo e Companhia está bem próximo com a doutora Ieda. Não só fazer pesquisas, mas também de análise de qualidades bem pertinentes e assertivas. Lembrando que são ferramentas novas, né, que vêm corroborar com todos os esforços, pesquisa, né, trabalho de campo, tudo mais visando o aumento da produtividade. Né? Cada vez a gente nessa corrida por produzir mais e melhor, porque todo ano a gente tem aumento de custos, os riscos também aumentam, inclusive climáticos, então por isso que essa busca pelo aumento da produtividade é constante, não para, né, Vinícius? Sim, e até a questão da braquiária que a pesquisadora comentou ontem, ela ajuda, Peterson, não só na ciclagem de nutrientes, principalmente na parte física, descompacta o solo. Essa parte já foi assimilada pelo produtor aqui da região, cada vez mais vem utilizando aí braquiária, né? Exatamente. Então, isso ele tá, o que ele está colocando aí de antemão? Bioativação, porque o solo ele é vivo, ele é dinâmico. E, então, hoje em dia você pode, que a pesquisadora comentou muito bem, ter a pecuária junto com a lavoura perfeitamente em ambientes assim adequados. Por exemplo, ali a pecuária no sentido do residual, né, que vai sendo alocado no solo, e com uma braquiária para descompactar, que vai servir também, porque hoje em dia a agricultura ela não foca somente, né, o rendimento aí produtivo das culturas. Principalmente a sustentabilidade agrícola. E né? quando se fala em sustentabilidade, preservação do solo, que é o ambiente onde gera essa vida que o senhor falou, é o mais importante de tudo. Sim, né? Exatamente. E o seguinte, que produtor que não vai querer que o bisneto, vamos dizer, né? Ele tem a mesma capacidade produtiva que ele tem hoje, daqui 3, 4, 5, sei lá,
10 aí, Gerações gerações. E a humanidade agradece por quê? Porque o Brasil, como a doutora abriu ontem, então as pesquisas de bioanálise, Peterson, hoje em dia a galera tá confeccionando aí 80, 90 sacas. Com a bioanálise aí vai ter estimativas para chegar a 120, 130, 140, 150 sacas, né? Isso sem devastar uma árvore sequer e além disso... Totalmente sustentável. Totalmente conservando melhor o solo. Então você pensa, por exemplo, que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 500 sacas ali, a média deles, né, de milho, e o Brasil está chegando aí a 180. Os americanos aí, para eles é fácil, né? Ali... 8 meses debaixo de neve, a questão do ciclo de pragas e doenças. E com a bioanálise, ela vai o quê? Hoje em dia a média brasileira está em 110, 120 toneladas, né, sacas. A gente vai ampliar para 500 toneladas que nem os americanos. Logo, logo a gente vai chegar. Por quê? Porque não só as culturas anuais, porque a bioanálise ela vai trazer informações para as frutíferas, o pessoal aí das hortaliças também, que o Peterson... também ele tem também esse fator inerente, né, Peterson? Agricultura familiar. Né? 70%, pessoal, do nosso alimento vem da agricultura familiar. Então, a Embrapa também ela incorpora essa tecnologia não só para a cultura de grãos, que é muito importante, questão de divisas, e o nosso consumo interno aqui também, pessoal da agricultura familiar. Muito bem, professor Vinícius Souza, muito obrigado pela sua participação. Professor da UFJ, sempre disposto, aqui da UNA, façamos jus aqui, sempre disposto a trazer aqui informações para a gente. Tem a página do Vinícius, né, no Instagram, professor Vinícius Agro, você pode acessar lá e tem muita informação boa também para o amigo homem do campo, né, para os alunos de agronomia e tudo mais das áreas afins. A gente agradece aos nossos parceiros que mantêm essa programação ativa aqui no CCAJ, no Centro Comercial do Agronegócio, Agrotécnica Buriti, o Grupo Reimac, o Braço Forte do Homem do Campo, Altec Brasil, Juntos por um Planeta de Abundância, a Feira de Gerenciamento de Compras Agrícolas e a Protec Produtos Agrícolas, além do Cicobi Coprem, Cooperativa de Crédito genuinamente jataiense. Nós temos um novo encontro na próxima segunda-feira, a partir das 19 horas, estaremos trabalhando um assunto muito interessante também, preocupante para o agro, questão da insegurança jurídica no campo, com a retomada das invasões de terra, o tema é invasões de terras produtivas e a insegurança no agro brasileiro. Dr. Leandro Amaral, advogado especialista na área, conosco na segunda-feira no podcast do Agro, aqui na querida Jataí do Brasil, verde e amarelo, que produz e ajuda a alimentar o mundo. Obrigado ao Léo aí na técnica, obrigado ao Guilherme na assessoria e até o próximo encontro. Que Deus nos abençoe e a nossa padroeira, Nossa Senhora de Aparecida, nos fortaleça cada dia mais, né, nessa jornada pelo agro e pelos negócios. Grande abraço a todos e até a próxima.